Muito bem, Efésios 4, verso 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, dá-nos graça, nos fortalece naquilo que nós não conseguimos. Nós temos a esperança de que pelo Teu Espírito certamente conseguiremos. Obrigado, Deus, por não nos deixar a nossa própria sorte. A regeneração é o primeiro passo de uma grande obra que o Senhor continua operando na Tua igreja. Nessa noite não seja diferente. Que em todos nós, dadas as nossas fragilidades, possamos encontrar no Senhor a nossa fortaleza, para que as verdades da Tua palavra possam ser encarnadas e experimentadas por todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje eu vou continuar sobre o objetivo de falar sobre o caminho da unidade. Antes disso, só para nós nos lembrarmos, isso é importante porque no início da igreja de Éfeso existia uma cisão na sociedade. Uma cisão de tamanho tão grande que as pessoas... Ela era uma sociedade fraturada na época de Cristo. E as pessoas literalmente se odiavam. Especialmente judeus e gentios, já que a igreja de Éfeso é eminentemente composta por judeus e gentios. E é exatamente esta cisão civil, agora nós temos dentro da igreja uma cisão... obrigado. Hoje está quente, eu não coloquei o blazer, hoje está quente, aí eu peguei aqui o... Obrigado, viu? Uma cisão civil que as pessoas agora se convertem e estão na igreja. E você tem, portanto, uma cisão dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque na igreja de Éfeso, o problema que existia de unidade não foi um problema criado pela igreja. Foi um problema experimentado pela igreja. Experimentado dadas as suas origens. Experimentado dadas as suas raízes. Experimentado dado as experiências que, a despeito da conversão, nem todos nós nos livramos de maneira imediata e plena de tudo aquilo que nos constituiu quem somos, quem éramos e quem somos e continuamos a ser. Continuamos a ser agora de maneira diferentes, porque fomos redimidos, mas ainda há um problema sério a ser tratado. Isso de cara demonstra para todos nós que um bom jeito, muito antes, isso tem nada a ver com psicologia, um bom jeito de nós pensarmos sobre quem somos hoje é olharmos para quem éramos lá atrás, olharmos para as nossas origens, olharmos em termos de família para onde nós nascemos, olharmos em termos de família quem eram os nossos pais antes de existirmos. São questões interessantes, eu sempre converso com as pessoas, aqueles que têm a oportunidade de fazê-lo assim, porque a conversão não elimina todos os problemas que nós trazemos conosco no coração. São problemas que marcam profundamente a nossa alma. Muitos deles serão só tirados no último dia, e até lá muitos deles vão sendo tirados por Deus aos poucos. Mas olhar para a origem da nossa identidade, a origem da nossa constituição, a origem do nosso nascimento, a origem da constituição da nossa família, de onde nós viemos, não explica tudo, mas explica muita coisa. Para além disso, nós precisaremos ter certamente graça e coragem da parte de Deus para também olharmos para as origens da constituição de qualquer igreja. Porque existem circunstâncias que são plantadas profundamente na vida da igreja. Nem estou falando de maldição hereditária, tem nada a ver com isso. Estou falando que tem coisas que são eminentemente plantadas no início, na gênese de uma igreja, que naturalmente ela traz com ela e que vai demorar algum tempo para a igreja se livrar disso. Tal é a razão pela qual Paulo está se dirigindo à igreja de Éfeso
não por problemas criados pela igreja de Éfeso, mas por problemas experimentados antes da constituição da igreja de Éfeso e que agora eles trazem para a convivência na igreja de Éfeso. Veja que interessante. Então, a mesma coragem que eu e você precisamos aprender a ter, com graça do Espírito Santo de Deus, favor celestial, para olharmos para as nossas origens pessoais, nós também precisaremos da mesma coragem, da mesma graça, do mesmo favor celestial para olharmos para o início de qualquer igreja. Se nós quisermos entender, e não somente entender quem é a igreja presbiteriana do Cruzeiro e que rumos em que ela toma, nós obrigatoriamente precisaremos, com sensibilidade e sabedoria, olharmos para a sua história lá atrás. Porque há muitas coisas que existem hoje que precisam ser tiradas, que elas começaram há muito tempo. E que não obrigatoriamente foram causadas pela igreja, simplesmente está na constituição dela. Ok? Então, é isso aqui que Paulo está se referindo. E nesse caminho da unidade, nós já tratamos algumas coisas. Lidamos pela estrada da liberdade, onde nós vimos lá que Paulo é prisioneiro de Jesus Cristo, e eu expliquei essas coisas lá atrás. No verso 1, ainda pela estrada da dignidade, nós percebemos, enquanto nós não entendemos que existe uma dignidade no nosso chamado, e que é a dignidade desse chamado que faz com que eu e você nos sintamos desafiados a mexer e movimentar a nossa vida de então. A terceira estrada é a estrada da humildade, entre outras coisas que eu expliquei lá no verso 2, com toda a humildade, é que humildade significa modéstia de mente. Por isso, nós precisamos aprender a pensar modestamente. Para pensarmos com modéstia de mente, como diz Paulo na carta aos Romanos, não sobre a sociedade, não sobre as circunstâncias lá fora, mas eminentemente sobre nós mesmos. Cada um não pense de si além do que convém. Pense com moderação, com modéstia de mente. A gente começa a perceber a ação do Espírito Santo de Deus, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele narra exatamente isso, que transformados pela renovação da nossa mente, a primeira coisa que a gente experimenta é uma modéstia de mente em relação a nós mesmos, porque nós superfaturamos o nosso valor, para cima ou para baixo é arrogância do mesmo jeito. Nós olhamos de maneira equivocada sobre quem somos. Então, uma das ações é esta modéstia de mente. Logo depois disso, por incrível que pareça, Paulo vai tratar na carta aos Romanos, no capítulo 2, sobre como o serviço da igreja deve acontecer. Olha que interessante. Depois de transformada a mente, depois de pensarmos moderadamente sobre nós mesmos, é que nós conseguiremos servir ao Senhor de todo o coração, de maneira unidos na igreja. Então, sem reforma da mente, sem pensarmos de maneira moderada sobre nós mesmos, nós teremos muita dificuldade, de acordo com Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2 em diante, sobre como nós serviremos ao Senhor. Muito bem. Então, ele diz aqui, no verso 2, a estrada da humildade, e nós conversamos sobre isso lá atrás. E na mansidão, ele diz não só com toda humildade, mas com mansidão. Então, a estrada da mansidão, eu disse a vocês, uma coisa importante, que ela significa literalmente força sob controle. A pessoa não diminui a sua força, ela apenas controla a sua força, tá bom? Entre outras coisas, a força sob controle é algo extremamente importante, mas isso só é conquistado obrigatoriamente com o Espírito Santo de Deus, que nos dá o domínio próprio, como o próprio Jesus Cristo disse, o domínio próprio. E entre outras coisas que a gente percebe o domínio próprio na vida de Jesus Cristo, é que lá na primeira carta de Pedro, nós vimos que, entre outras coisas, ele não falou com dolo. Porque alguém que foi injustiçado sem ter feito absolutamente nada, nenhuma vírgula, ninguém poderia ter dito nada de errado sobre Jesus Cristo, muito mais do que Daniel, porque desde o nascimento, diferentemente de Daniel, Jesus Cristo era limpo. E ele então pôde falar o que Daniel não podia falar, a despeito de, no livro de Daniel, nós não encontramos nenhum erro na vida de Daniel. Nós sabemos que Daniel era pecador porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas quando você tenta encontrar algum erro da vida de Daniel, você não consegue. Mas a diferença de Daniel para Jesus Cristo é que Daniel não era limpo desde o nascimento.
Jesus então pôde dizer isso: quem de vocês me convence de algum pecado? Nenhum de nós. E nenhuma das pessoas naquele momento conseguiu falar nada, absolutamente uma vírgula. Portanto, ser injustiçado para quem nasce no erro, ainda que faça as coisas corretas, isso causa mágoa e machuca o coração. Mas ser injustiçado por aquele que desde o nascimento nunca fez absolutamente nada e sempre foi cheio do Espírito Santo de Deus, meu amigo, se teve alguém que poderia ter perdido o controle no coração através da fala, é Jesus Cristo. Porque a gente percebe a falta de domínio próprio em qualquer um de nós através da fala. Por isso a Bíblia diz, naquele contexto de sofrimento, que Jesus Cristo não tinha dolo algum se achou em sua boca. Era manso e essa mansidão se manifestava nas suas palavras. Muito bem, nós chegamos hoje. São coisas absolutamente simples, no verso 2 e no verso 3, que nós lemos, quando ele diz assim, no verso 2, continuando, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando eu leio esse texto, eu não consigo fugir de duas imagens imediatas. A primeira delas é o vínculo da paz. Eu me lembro de um filme que retrata o tratado que o Brasil tinha com a Inglaterra, para que, a partir de 1830, e lá vai bolinha, parasse o tráfico de escravos. E, naquele momento, o Brasil foi um dos últimos que tentou até as últimas consequências, a Inglaterra que ficou lá empurrando para que o Brasil não mais praticasse. Ele não pratica fora, né? Agora dentro é outra história. Mas, naquele momento, quando os navios da Inglaterra chegavam, os navios brasileiros trazendo tráficos de escravos da África, estavam cheios de pessoas acorrentadas. E diz a história, quem lê os livros de história sabe, que até os tubarões mudaram o método da sua alimentação natural. Porque, à medida que os navios brasileiros caminhavam, os tubarões iam embaixo deles. A pergunta é por quê? Porque quando a Inglaterra chegava perto, para poder se libertar daquela mão na massa, a saída que se tinha naquele momento era jogar apenas 2 acorrentados, não precisava jogar mais isso, 2 ou 3, era o suficiente para aquele peso dos 2 ou 3 levar todos os acorrentados para o fundo do mar. E aí, como eles não tinham naquela época o sistema de respiração para mergulho, para poder pegar com a mão na massa, então, se olhasse no navio e não tivesse ninguém, o Brasil não estava traficando ninguém. Mas os tubarões estavam se alimentando embaixo dos navios brasileiros. Porque todos afundavam naquele momento porque eles estavam literalmente acorrentados. Essa era uma das razões por que eles vinham acorrentados. Não só acorrentados para que eles não se rebelassem, não só acorrentados para que eles ficassem amansados, não só acorrentados porque isso atrapalharia, no certo sentido, a mobilidade para o trabalho deles, mas acorrentados porque, numa eventualidade como essa, jogava todo mundo no barco e morria todo mundo juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente essa palavra que aparece no verso 3, que está traduzida aí por vínculo. A palavra vínculo mostra que a Igreja de Cristo está toda e completamente vinculada. Ela está acorrentada. É da mesma raiz que aparece no verso 1, onde fala que Paulo se auto-intitula como alguém prisioneiro no Senhor. O que significa que Paulo entende que ele está acorrentado em Jesus Cristo. Curiosamente, ele está acorrentado em outro lugar, mas ele está usando um jogo de palavras para mostrar de duas correntes diferentes. E Paulo demonstra que, da mesma maneira que ele se encontrava acorrentado em Jesus Cristo, também todos nós nos encontramos acorrentados um ao outro. Olha que curioso. Nós saímos de umas correntes que nós tínhamos lá fora, antes da regeneração, e à medida que somos introduzidos na família da aliança, no corpo de Jesus Cristo, nós saímos de uma corrente e entramos em outra corrente, mas nós sempre viveremos acorrentados a algo ou a alguém. Graças a Deus, nós somos acorrentados, e entre nós, a corrente que existe, aquilo que faz com que haja uma amálgama na vida da igreja, é aquilo que ele chama de correntes da paz, prisioneiros da paz. Nós somos vinculados
para viver uma vida pacífica. Nós estamos acorrentados para vivermos uma vida pacífica. De maneira que se alguém na igreja, acorrentados um ao outro, quando alguém consegue viver de maneira diferente de algo que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 5, que mostra que justificados em Cristo nós temos paz com Deus, se alguém de nós viver fora de um ambiente de paz, todos nós sentiremos, porque todos nós estamos acorrentados. A grande questão é, como é então que nós fazemos para continuarmos a viver neste ambiente onde nós nos vinculamos para vivermos uma vida pacífica? Saímos de correntes de guerra para entrarmos em correntes de paz. É assim que a igreja deve viver. Uma das formas que claramente nós nos utilizamos, ele diz aí preservar, no verso 3, e a palavra preservar pode ser traduzida literalmente por guardar, onde, a despeito de Deus nos introduzir, tirar de um elemento de escravidão e nos colocarmos em outro tipo de correntes, em outro tipo de vínculos, onde saímos de vínculos de guerra para entrarmos agora em vínculos de paz, isso é o que Deus fez, mas a despeito daquilo que Ele fez, eu e você agora devemos preservar e guardar e não produzir, porque quem produz a paz é Deus. Justificados, pois, mediante Cristo Jesus, temos paz com Deus. A justificação que traz paz ao nosso coração, ela é produzida única e exclusivamente por Deus. Mas o fato de Deus produzir a justificação que traz paz àqueles que se aproximam de Deus, não significa que não haja elementos de responsabilidade individual de cada um de nós, se me permite a redundância. Todos nós temos responsabilidade para não criarmos a paz, mas para preservarmos a paz. Não criarmos a paz, mas para guardarmos a paz. É interessante, porque especialmente no contexto do Novo Testamento, eu já contei essa história aqui, lá em Cuiabá, alguém ganhou um terreno, e quando foi destruir as coisas as paredes antigas e tal, para poder fazer uma nova construção, no meio da parede, em uma das paredes, tinha uma pepita de ouro. Não era o meu terreno, puxa vida. Mas era o terreno de alguém. Porque, na época, quando as pessoas iam guardar, não tinha banco para guardar. Então, elas enterravam. E guardavam seus tesouros lá. Porque, para nós, tudo que é importante, a gente guarda. Então, antes de falar de unidade, antes de falar deste novo acorrentamento, antes de falar desta nova vinculação, antes de nós pensarmos em agradecer a produção que somente Cristo fez para trazer paz ao nosso coração, e agora, não só, veja que ele está falando para a igreja de Éfeso, imagina esses camaradas ouvindo isso, onde havia uma cisão na sociedade, um olhando para a cara do outro e tentando dizer, como é que nós vamos conviver dentro da igreja assim? Ele está dizendo, com paz que foi produzida dos céus, mas com paz que existe responsabilidade de cada um de nós de guardar. Porque ela é importante para Deus. Se é importante para Deus, é importante para nós. A pergunta que eu faço simples para vocês. A paz é importante para você? Interessante, né? Ele vai mostrar como é simples o que ele coloca, mas não por isso menos desafiador. Então, as três coisas que ele coloca para nós aqui, dentre as outras que nós estudamos, é que deve ter a unidade, já que a paz é importante, através da estrada da tolerância cristã. E eu estou usando esse nome de maneira intencional. Ele diz aí, no verso 2, com longanimidade, suportando uns aos outros. Longanimidade, o termo que aparece aí, é uma paciência esticada. Longanimidade significa que qualquer outra pessoa, em circunstâncias semelhantes a que eventualmente eu e você vivamos, tomaria outras providências se não fosse o Espírito Santo. Sabe aquele negócio que as pessoas vão provocando, vão cutucando, igual o filho faz com o pai? Eu me lembro de um camarada, Daniel, que tinha uma filha e ela foi no shopping, levou a filha para cortar o cabelo.
e ele entrou no shopping, entrou naquele lugar de cortar o cabelo, e o piso do shopping e o piso de onde era a loja de cortar o cabelo era diferente. E o pai disse assim, você não pode passar da risca, se passar dessa última lajota, eu vou chamar de lajota aqui, ladrilho, sei lá, desse último piso aí, se chegar no piso do shopping, aí nós vamos conversar. Aí eu me lembro, ele contava que a filha foi chegando para o lado assim, é até aqui? É até na linha. Pois ela ficou com o pé na linha, dizendo, é até aqui nessa linha? É, eu não posso passar dessa linha? É, nessa linha eu posso ficar? É, pois o pai ficou lá 1 hora cortando cabelo, ela ficou em pé, uma criança, 1 hora, naquela linha, só observando para o pai, para saber se ela poderia ultrapassar aquela linha. Interessante que é exatamente isso que parece que alguns fazem. Andam numa linha limítrofe. Tem um ambiente todo para poder viver, mas fica parado ali na linha para ver se existe alguma oportunidade, cutucando. Como diz o outro, a criança que cutuca a mãe, cutucando a onça com vara curta, cutucando. Então, é exatamente isso que significa o termo longanimidade. É uma paciência estendida, é um estado de espírito estendido ao máximo. Agora, toma cuidado, porque este estado de espírito levado ao máximo, é por isso que eu coloquei a palavra cristã do lado. Porque não é tolerância ilimitada. O bom termo para a gente colocar aqui como sinônimo de tolerância seria uma tolerância mitigada. Esse é o termo correto, ok? Por quê? Porque não é uma tolerância ilimitada, porque aos ouvidos daqueles que, como aquela guria, estão doidas para poder ultrapassar a linha, na hipótese de alguém chamar a atenção e dizer, não faz isso, porque, lembra, você tem que ser tolerante, você tem que esticar ao máximo, você tem que continuar tendo mais do que paciência comigo. Pois é, a Bíblia diz, eu já disse isso a vocês, que todos os atributos de Deus são permeados pela sua infinitude, não tem fim. O universo tem fim. Você aprendeu na escola que não tem, mas tem, senão o universo não é Deus. Os números têm fim. Você aprendeu na escola que os números são infinitos. Não são, os números não são Deus. Deus é infinito. Mas, por incrível que pareça, a Bíblia diz que Deus perde a paciência. Como é que faz? Se a gente tentar imitar Deus, mais paciência do que ele a gente não vai ter. Portanto, o termo mitigado é um termo correto, porque demonstra que é uma tolerância cristã, onde em outras circunstâncias, se não fosse Deus estar no nosso coração, nós já teríamos tomado providências absolutamente diferentes. Aliás, é exatamente esse argumento que aparece na carta de Pedro, quando as pessoas dizem, não é verdade que Jesus Cristo vai voltar, porque desde o início da criação as coisas continuam exatamente do mesmo jeito. E Pedro diz, olha, toma cuidado, porque primeiro que as coisas não continuam do mesmo jeito, e segundo, que Deus ainda não voltou, porque Ele está sendo extremamente paciente, até que o número dos eleitos se complete. Mas há uma demonstração de que Deus não veio com a ira dele de maneira absoluta, embora ele toque na criação, fazendo correções aqui e acolá, justamente para demonstrar para cada um de nós a tolerância de Deus. Mas é uma tolerância divina. A despeito de Deus ser infinito e isso permear todos os seus atributos, não significa que em algumas circunstâncias Deus nos diz, vem cá, na própria carta de Efésios, lá adiante, ele vai dizer, aquele que rouba não rouba mais, aquele que minta não minta mais, e ele vai colocar uma série de princípios éticos, mas não deveria ser tolerante? Não, mas eu estou sendo tolerante, você não está entendendo. Por quê? Porque se eu não fosse tolerante, eu já teria tomado outras medidas em relação a vocês. Então, a tolerância da parte de quem ouve não é um cartão em branco que Deus deu aos crentes, onde todo mundo pode fazer absolutamente o que quiser, sobre os auspícios de que se alguém falar alguma coisa, cuidado porque você está rompendo com a sua tolerância. Na verdade, acabam sendo a intolerância da tolerância. Tem até um livro que fala a esse respeito, tá bom? Então, por isso, é uma tolerância cristã. Olha o que diz Paulo em outro lugar. Exortamos-vos também, irmãos, que admoestem os insubmissos, corrijam os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam, exatamente o mesmo termo, longânimos para com todo mundo. O que significa que a longanimidade a gente não escolhe para quem a gente vai exercer. Nós somos todos nós obrigados a exercermos com todos nós
na comunidade onde nós somos vinculados pela paz, o que deve reinar entre nós é a tolerância cristã. Acho que é um bom termo. Deve existir entre nós tolerância cristã. Muito bem, não só a estrada da tolerância cristã. Agora, eu fico imaginando você, poxa vida, então, quer dizer que eu tenho que ser mais paciente? Todos nós precisamos ter com todos nós. Todos nós temos ainda dificuldades que precisam ser vencidas. Todos nós temos obstáculos que precisam ser ultrapassados. Todos nós, aliás, Apocalipse diz isso. Aquele que erra, deixe o erro e passe a viver a vida de santidade. Aquele que está vivendo a vida de santidade, continue a santificar-se, ou seja, melhorar. Então, todos nós temos coisas a melhorar. E no processo de melhoramento mútuo, nós precisamos exercer na igreja uma tolerância cristã. Segundo, verso 2, diz que essa longanimidade, essa tolerância, que é a palavra suportar, né? Tolerância uns aos outros deve ser em amor. Eu gosto desse termo. É um bom termo. Mas hoje falar de amor é um negócio meio aberto assim. É importante a gente entender que a gente precisa exercer graça com os de fora, mas a gente também precisa exercer graça com os de dentro. É uma graça que ele está se referindo da igreja, exercendo com a igreja. A expressão uns aos outros aparece muito no Novo Testamento, eminentemente nas cartas de Paulo. Nós devemos, entre outras coisas, só para você ter uma noção, aparece quase mais de 40 vezes. É bastante. Nós somos parte uns dos outros, devemos receber uns aos outros, devemos servir uns aos outros, devemos carregar os fardos uns dos outros, lembrando da diferença, as cargas uns dos outros, lembrando a diferença entre carga e fardo. Isso é um assunto que eu já falei lá atrás, mas tem diferença, tá? Então, levando em consideração essa diferença, nós devemos carregar as cargas uns dos outros, devemos edificar uns aos outros, devemos nos submeter uns aos outros, devemos encorajar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. De maneira que não existe vida cristã, eu e Deus, existe vida cristã, nós e Deus, e nós. Vinculados por intermédio da paz, nós exerceremos no processo de santificação a nossa tolerância cristã. Agora, o problema é que no âmbito de exercermos a tolerância cristã, onde nós precisamos aprender a termos paciência com os de fora, paciência com os inimigos, mas também devemos ter paciência com os nossos irmãos, sem escolher quem de nossos irmãos nós exerceremos a nossa paciência. Então, a ideia de em amor significa que o estado de espírito daquele que faz e exerce a vida cristã deve ser um estado de espírito amoroso. Porque qual seria o contrário disso? Ressentido. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio porque o Pai mandou, ele veio em obediência ao Pai. Mas a Bíblia diz que ele veio porque ele quis. E a minha vida eu dou e tenho autoridade para reavê-la. Por isso é que a Bíblia diz que o Pai ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo, mas ele se auto-ressuscitou. Então imagina, Jesus Cristo não fez absolutamente nada, que não era obrigado a vir, ele veio para pagar a dívida do povo eleito de Deus, e ele poderia ser um daqueles que, a despeito de não ter feito absolutamente nada, ele até paga a nossa dívida, mas ele faria isso com o coração amargurado. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo. Porque o jeito de Deus nos amar em Cristo é algo que faz contradição, ou faz oposição, ou contraste em relação àquele que exerce a vida cristã, mas exerce com raiva. Exerce com o coração ressentido ou com o coração amargurado. Colossenses vai dizer que maridos, amem a mulher de vocês e não a tratem com amargura. Olha que interessante. Por que a gente não deve tratar a nossa esposa com amargura? Porque o nosso noivo, que é Jesus Cristo, não trata a sua noiva, que é a igreja, com amargura. A despeito da igreja, que somos nós, provocarmos Jesus Cristo em relação a ele ser
ressentido com cada um de nós. Nós traímos Jesus Cristo antes mesmo do casamento. Nós escolhemos outros deuses. Nós calcamos aos pés os filhos de Deus. Nós não obedecemos sempre como nós deveríamos fazer, e às vezes quando o fazemos, como colocou o seminarista Danilo, fazemos com as intenções equivocadas. Então, nós não podemos fazer isso em relação à nossa mulher, e o padrão não é o relacionamento de marido e mulher, o padrão é o relacionamento de Cristo com a igreja, e é por causa desse relacionamento de Cristo com a igreja que eu devo tratar a minha mulher como Cristo trata a cada um de nós, e, portanto, eu devo tratar a minha mulher como eu mesmo estou sendo tratado por Deus. Então, é para ser uma tolerância cristã, mas é para ser uma tolerância cristã em amor, entendeu? Porque não existe, preste bem atenção no que eu vou dizer, com ênfase, não existe nenhum mandamento da parte de Deus, ou nenhuma responsabilidade ou obrigação que faça com que aqueles que eventualmente forem íntegros, inteiros e 100% obedientes, cheguem ao final da sua vida cristã como um resultado da sua obediência com o coração ressentido ou amargurado. Longe e ledo engano. Pedro não era amargurado, Tiago não era amargurado, Paulo, que tomou mais de 300 chibatas, não era amargurado. Portanto, isso deve levar a cada um de nós a pensarmos se nós estamos exercendo essa liberdade cristã, se nós estamos exercendo essa tolerância cristã, se a maneira como nós o fazemos demonstra que no nosso coração existe paz, que no nosso coração existe afeto, que no nosso coração, a despeito de eventuais provocações, existe tranquilidade, porque é exatamente isso que Cristo faz em relação a nós ainda hoje. Pois a Bíblia diz que ele subiu à direita de Deus Pai e de lá intercede por nós. Você acha que a gente precisa das intercessões de Cristo? Pensa na sua vida um pouco. Eu penso na minha, na nossa. Pensa na nossa vida como comunidade. Será que nós precisamos das orações de Cristo? Então, e será que ele ora com raiva? Eu fico pensando nisso. Pai, pelo amor de Deus, hein? Ô pai, ou pelo amor de nós. Faz alguma coisa lá. Esse povo está me dando trabalho, está de brincadeira comigo. De novo eu estou pedindo ao Senhor para fazer. Manda lá 3 anjos lá, porque eu já não aguento mais. Você não vê isso da parte de Jesus Cristo? E não deve ter isso da parte de nenhum de nós, para com nenhum de nós, porque não é esse o tratamento que nós recebemos da parte de Deus. Mas eu queria implorar você que você percebesse sobre as provocações que eventualmente nós nos fazemos dentro da igreja e que às vezes não são provocadas pela igreja, vêm pelas raízes, como era o caso da igreja de Éfeso, se eventualmente isso não vai levar você a uma vida de amargura, porque Deus não quer crentes amargurados, porque Cristo nunca foi amargurado a despeito de todos os desafios. Tem nada que eu e você devemos fazer um ao outro que nos leve a uma vida de amargura. Nós devemos suportar uns aos outros, não em amargura, mas em amor. A terceira e última coisa, e aqui é bem interessante, não só com uma tolerância cristã, não é só com um afeto cristão, mas é também com um intencional esforço acelerado. No verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, a palavra que aparece por esforçar demonstra intencionalidade, não demonstra passividade. Ele está tratando em como a comunidade deve se tratar uns aos outros. Intencionalmente deve haver um esforço. Eu me lembro, posso, né, nega, citar isso? Esse é tranquilo, né? Pode, né? No início do nosso casamento, a gente vai fazer 30 anos de casada, lá atrás, logo no início, sei lá, 1, 2 anos de casada, não lembro, a gente brigou. E aí, então tá bom, então vamos resolver, porque a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não, imagina, vamos resolver antes de dormir. Então, ela sentou na mesa que a gente tem até hoje lá, sentou numa ponta, eu sentei na outra e disse, vamos nos acertar? Vamos. E eu, gentilmente, cavalheiro, primeiro as mulheres. E ela, gentilmente, não, você é o sacerdote, comece com você primeiro. E aí ficou. A gente ficou até 3 horas da manhã, porque ninguém queria dar o primeiro passo. É engraçado, né? Mas demos, resolvemos. E estamos aqui, e não tem ninguém amargurado com ninguém. Até onde eu saiba.
intencionalidade. Às vezes não existe o esforço na igreja para que nós, da mesma maneira com que precisamos amar as pessoas lá fora, precisamos levar o evangelho àqueles que não têm, precisamos levar a palavra adiante, precisamos tirar a injustiça naquelas pessoas que não têm braços para lutarem contra as injustiças que eventualmente contra elas são praticadas. A despeito disso, precisa também existir esforço de crente para com crente. Eu até hoje ouço uma palavra que foi dita para mim lá atrás, que reverbera, onde o camarada diz assim: ser pastor dessa igreja, mas ser pastor de igreja, Deus que me livre. Por quê? Porque o meu negócio é evangelizar, é levar o evangelho adiante. Por quê? Porque não tem coisa pior na face. Isso eu ouvi da boca de um pastor, e não fui eu. Não tem coisa pior da face da terra do que pastorear crente. Eu falei: me desculpe, mas você está enganado. Porque o esforço tem que ser um esforço lá atrás, que vão demandar dificuldades próprias com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas aqueles, seria a mesma coisa que eu ir lá para trás e negar minha própria família. São meus irmãos. Eu preciso de exercer esforços de intencionalidade com as pessoas que ainda estão longe de Deus, mas eu preciso de exercer esforços de intencionalidade para com aqueles que estão perto de Deus, juntamente comigo. Eu preciso amar os de fora, mas eu preciso amar os de dentro. Eu preciso ir em direção aos de fora, mas eu preciso ir em direção aos de dentro. Precisa ter intenção. Não só exercer uma tolerância cristã, não só ter afeto para não virarmos pessoas amarguradas, mas no exercício disso nós precisamos aprender a dar o primeiro passo, a irmos em direção à vida das pessoas, ainda que eventualmente as pessoas ainda continuem dando dificuldades, se colocando na linha para dizer: posso passar daqui? Você continua indo? É simples assim. É isso que Deus espera. E da parte de você que ouve aquele que chega até você, a Bíblia diz duas coisas que eu gostaria de mencionar. A primeira delas é: a estultícia, a insensatez, do homem perverte o seu caminho, mas no fundo, é contra o Senhor que o seu coração se ira. Toda a inquietação nossa, irmãos, em última instância, é contra Deus. Por isso, não é à toa que Jesus Cristo diz: vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E aí os discípulos estão lá orando, não estão orando, estão só dormindo. E aí vem Jesus Cristo pronto para ser crucificado e diz: mas nem nessa hora, velho, vocês puderam estar juntos comigo? Até nesse momento, vocês me abandonaram, eu estou absolutamente sozinho. Pois eu vou morrer por vocês. Porque, em última instância, a desobediência do coração do ser humano, qualquer que seja ela, em última instância, em primeiro lugar, é uma desobediência em relação a Deus. Segundo texto. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios, capítulo 29, verso 1. Então, a gente deve levar a sério quando existem esforços e intenções dos irmãos para com os irmãos, para que nós guardemos aquilo que é tão precioso que, para que fosse produzido, alguém teve que morrer. Nós precisamos aprender a guardar. Isso é precioso demais. Nós estamos acorrentados e vinculados numa vida pacífica. Então, quando alguém aproximar de você, abaixa a guarda. É isso que Deus espera de nós. Não é exatamente isso que nós esperamos quando o nosso filho apronta e a gente se aproxima do nosso filho, a gente fica com o coração amargurado, chateado com o filho, porque ele fez o que não devia. E aí você precisa vencer aquela chateação que está na sua alma, e você precisa vencer para você não corrigir seu filho de maneira amargurada. Você respira fundo e diz: Deus, me dê graça. Eu não quero ser general, eu quero ser pai, mas eu preciso corrigir meu filho. Mas eu quero que, no final das contas, a gente se aproxime. E a gente tenta, num caminho desesperado, se comunicar com o filho, dizendo: filho, eu preciso corrigir você, mas não é para você se afastar, é para a gente ficar cada vez mais perto um do outro. E aí tem filhos que são contumazes. E aí, eu não sei como é que Deus faz isso. A única coisa que eu sei é que as correções de Deus, elas não vão acontecer só no inferno. Elas também acontecem aqui. E para você que ouve, aquele que está se esforçando, como um pai chega na vida do filho, Paulo mesmo disse: eu trato vocês como uma mãe que acaricia os filhos no seu peito. Veja que interessante. Então, quando houver esse esforço dos irmãos para com os irmãos, você que vê a aproximação de alguém, em vez de insistir naquilo que afasta, abaixa a guarda, irmão. Aquele que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente
sem que haja cura. Isso é o próprio Deus que faz. Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho a responsabilidade de dizer isso a você. Porque a gente diz isso aos nossos filhos. Filho, não faça isso. O pai quer ficar perto de você, a mãe quer ficar perto de você, a gente quer jantar junto, a gente quer passear junto, mas não assim. Por que você trata desse jeito? Vamos andar junto? Vamos. O pai quer o bem seu. E a gente fica tentando, num esforço enorme, demonstrar que, a despeito de correções eventuais, nós estamos juntos. Vivemos na mesma casa, na mesma família, debaixo do mesmo ambiente de paz. Mas a outra coisa que me chama bem a atenção, e eu termino com ela, é quando ele diz assim, esforçando-vos diligentemente. E a ideia de diligência é literalmente a ideia de pressa. Olha que curioso. Esse esforço intencional para que todos nós desfrutemos e guardemos aquilo que foi produzido por Jesus Cristo, para que vivamos em paz, porque nós estamos acorrentados numa vida pacífica. Todos nós precisamos dar o primeiro passo, mas é para dar o primeiro passo ontem. Todas as orientações que a Bíblia nos dá em termos de acertos são orientações em que levam em consideração o fator tempo. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se for ofertar, para de ofertar, vai lá, resolve com o seu irmão e ele espera que logo em seguida você volte e continue a oferta. Em outro momento, mas tão logo quanto possível. Eu não quero colocar um tempo aqui para que não seja legalista, mas Paulo diz, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós sabemos que uma das dificuldades que eventualmente afasta os casais é quando determinados problemas que colocam aquilo que nós deveríamos guardar, que é um relacionamento conjugal pacífico, estas coisas não acontecem e nós vamos dar o primeiro passo, mas nós não damos naquele mesmo dia. Não, amanhã eu falo com a minha esposa. Aí passa 3 dias e fala, não, mas é que eu estou trabalhando muito, na sexta eu falo com ela. Aí chega na sexta-feira, se for o pastor, está proibido resolver qualquer coisa no final de semana. Na segunda eu falo com ela, porque eu tenho que pregar na igreja. E não aconteceu nada em casa, estou só inventando, tá? E aí a gente vai deixando. Quando você vê, passou 15 dias, você fala, nem precisa mais, afinal de contas essas coisas já passaram. Na primeira briga que tiver, 3 anos depois, você vai dizer, mas no verão de 1987, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, porque está registrado aqui. A gente fala que esqueceu, mas não esqueceu. Fala que está resolvido, mas não está resolvido. Fala que está pacificado, mas a nossa postura não é de um coração pacificado. E isso é sério. Por quê? Porque Paulo está nos orientando, através da carta na igreja de Éfeso, que tinha uma cisão que nós não podemos nem imaginar de viver uma cisão dessa na igreja, para dizer, quaisquer que sejam as ações de vocês, façam de maneira acelerada e não fiquem esperando. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo voa, e a despeito da poupança Bamerindos chamar numa boa, o nosso coração vai se endurecendo. Eu nunca vi o coração de ninguém amolecer, irmãos. O coração, ele se endurece. A regra geral é que o coração se endurece. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faz para ontem. Textos onde essa palavra de pressa aparece. Vê se faz sentido. Desculpa. Exatamente. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra procurar é exatamente a mesma palavra que aparece lá por diligente. O que significa que nós poderíamos ler esforçando-vos, procurando por preservar, esforçando-vos depressa por preservar. Por quê? Porque ninguém de nós imagina que a gente deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quando é que nós devemos fazer isso? Para ontem. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu não sei se amanhã eu estou aqui, irmãos. Nenhum de nós cabe numa situação como essa, onde ele está orientando a vida de Timóteo. Não, fica tranquilo, Paulo, eu vou procurar apresentar a Deus aprovado como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Quando? Mês que vem, fica tranquilo que mês que vem eu preciso ler mais lá, mês que vem eu leio lá. Aí chega mês que vem e você diz, não, mas tem inverno, para vontade de dormir, estou trabalhando muito. No outro mês, Paulo, eu faço isso. Isso é uma arrogância, a mesma arrogância que aqueles de Tiago, que dizem assim os negociantes, amanhã nós negociaremos, amanhã nós compraremos e venderemos, e Tiago
Tiago diz assim, você nem sabe se amanhã vocês estarão lá ou estarão aqui. Se Deus quiser que vocês estarão, vocês falam com a arrogância do coração de vocês, imaginando que quem controla o tempo da vida de vocês são vocês mesmos. E a razão de haver a intencionalidade acelerada é justamente para nós entendermos historicamente que nós somos dependentes de Deus e nós não controlamos qual é o nosso dia e o nosso tempo. A camarada saiu lá do Vila Suíça, para um velório lá em Goiás, em Goiânia. Eu moro em Goiás, em Goiânia, nem moro em Brasília, moro em Goiás. Foi lá no centro de Goiás, né, irmão, que fala assim, lá no centro de Goiás, lá na capital. O cara lá de 38 anos e o filho dele, sei lá, 9, 10, 11, 12, alguma coisa assim. Bateu o carro e morreu, indo para um velório e morreu os dois. Um com 38 e um com 8, 9, 10, 11, 12, não sei. Nenhum de nós sabe qual é o dia de amanhã. Se você não sabe qual é o dia de amanhã, significa que os nossos acertos precisam ser feitos no dia de hoje. Então, quando alguém demora para se acertar, isso é uma indicação que pode estar tendo uma dificuldade para o acerto. Eu entendi. Mas pode ser uma demonstração de alguém que está se endurecendo. Por isso é que Provérbios 29, verso 1, diz, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Mas o outro texto, e eu termino, diz Paulo, solicitando a Tito, que traga zemas, aquele que era hábil na lei. Não sei se na lei civil ou na lei religiosa. A Bíblia não diz, tá bom? Mas ele era um advogado de alguma maneira. Então, ele diz o texto assim, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Agora, encaminha com diligência, encaminha depressa a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte alguma coisa. Então, Paulo está pedindo a Tito que o que quer que ele faça, faça para ontem, porque as necessidades de Paulo são para ontem, porque o governo civil lá de Roma não ia esperar Tito levar alguém até Paulo para satisfazer as necessidades de Paulo, já que Paulo se encontrava preso e ele sabia que numa daquelas prisões era a última. Então, se você tem que trazer, traga logo, porque eu preciso resolver as circunstâncias aqui. Então, Tito pega aquela carta e entende aquela recomendação como uma recomendação de alguém que precisa ter intencionalidade acelerada. Hoje tem muita gente que às vezes esquece da intencionalidade e muito mais ainda da necessidade dela ser acelerada. E são pessoas que são lentificadas. Então, eu não sei, não vou ficar aqui tentando especular qual a razão da lentificação. A única coisa que eu posso dizer a você é que a gente só vai conseguir andar de maneira unida se houver a intenção de vivermos em paz, porque tem gente que parece que amanhece querendo brigar. Tem vários memes nesse sentido, né? Eu quero brigar. Vim trocar aqui uma chave que eu comprei. Pode trocar. Mas eu comprei a chave errada nesse lugar. Não, tá tudo bem, pode trocar a chave errada aí. Mas acontece que eu paguei a mais. Não, eu dou troco, tá tudo certo. Mas eu paguei a mais, mas eu nem trouxe nota fiscal. Não precisa, está resolvido. Eu vi a senhora, pode pegar ali e trocar. Você não está entendendo? Entendi. Aí a pessoa sai, volta. Eu trouxe uma chave, não vou te dar. E aí começa os dois a brigar, porque era isso que a pessoa queria. Parece que tem gente dentro da igreja que quer brigar. Ele não quer paz. Por isso que eu perguntei para vocês no começo. Existe a intenção de vivermos em paz? Porque se existir a intenção de vivermos em paz, esses são alguns passos, claramente, que todos nós deveríamos tomar. O primeiro deles, eu queria chamar o pessoal do louvor para a gente cantar aquela música Renova. Eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando. É um desafio para todos nós, tá bom, gente? É o desafio da tolerância cristã, é o desafio do afeto cristão, mas é também o desafio de um intencional esforço acelerado. Se nós fizermos isso aqui, todos nós guardaremos e não produziremos a paz que foi produzida com sangue. Eu acho que, no mínimo, isso mereceria uma consideração da nossa parte. Alguém morreu para a gente viver em paz, irmãos. Quando a gente participa da ceia, alguém foi triturado para a gente não ser triturado. Alguém foi moído para que nós não fôssemos moídos. Eu acho que são razões mais do que suficientes para a gente olhar e dizer, tá bom, eu vou ser tolerante de maneira crente,
eu vou ter o exercício dessa tolerância em amor, eu não vou ser uma pessoa ressentida. E se eventualmente acontecer algo que demande esforços, eu vou procurar intencionalmente envidar esforços para que a vida pacífica seja preservada na comunidade da fé. E eu vou fazer isso para ontem, por uma razão muito simples. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. Ok? Vamos ficar de pé, que eu acho que diante disso, todos nós temos mais do que razões para cantarmos, clamando a Deus para que Ele renove a nossa alma. Cantemos. Pai bendito, obrigado. Aquilo que cantamos expressa exatamente o que pensamos agora. Clamamos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor vivifique a igreja, a começar de mim, a começar de todos nós aqui presentes. Que o Senhor nos dê aquilo que não temos. Que o Senhor, em nome de Jesus, inunde-nos com as coisas celestiais. Nós temos enormes desafios, mas nenhum deles se compara ao verdadeiro desafio que Cristo fez, que foi morrer para que nós vivêssemos em paz. Muito obrigado por isso. A despeito disso, nós temos alguns desafios, sim. E clamamos, Deus, que o Senhor dê a essa igreja, a todos nós, tudo aquilo que é necessário, de acordo com o que nós lemos e estudamos, para que possamos viver vidas em paz. Para que possamos viver unidos em Cristo Jesus, mas unidos em amor. Unidos com o coração leve. Unidos sendo tolerantes de maneira crentes. Unidos a Deus tendo afeto uns para com os outros, mas um afeto cristão. Unidos a Deus tendo um esforço intencional acelerado. Dá isso a essa igreja cada vez mais, para que aquilo que foi conquistado na cruz, por nós, lutemos e possamos guardar
aquilo que de presente nos foi dado. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a bênção maravilhosa do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.